medidas. O que deixa a gente triste que é o seguinte, existem grupos que pedem o seguinte, ou caça o prefeito, ou virou pizza se não for caçar prefeito. E não tem o porquê fazer isso, não tem o porquê fazer isso. Se vocês deram uma olhada minuciosa, não há o que ser feito. E volta a falar o que o Euripim falou. Foi muito bom porque muitas leis andaram, muita coisa foi feita depois disso. A gente tem que valorizar o trabalho feito pelo Guilherme, que tem o seu horário de trabalho e ficava aqui. O trabalho feito pelo Euripinho também. Isso se esquece de valorizar. É mais gostoso, parece que catar o nome dos 3 que participaram e tentar jogar na lama. Tentamos fazer o melhor, tá certo? Não houve má fé em momento algum. Não houve má fé em momento algum. Agora, eu pergunto, no primeiro momento, a lei fazia parte do processo judicial. No segundo momento, era intempestivo. Nós já havia dado 5 dias. E o requerimento também foi mal feito. Quando o requerimento fala várias leis, ele fere o regimento interno. Não pode ser várias leis, não pode ser assim. Ele tem que ter um objeto específico. A próxima vez que vocês solicitarem a CPI, o objeto tem que ser específico. Isso, como cirurgia, tem que ser cirúrgico, tem que ir naquele local. Tá certo? Então, fica aí um aprendizado. Eu acho que todos nós estamos aprendendo. Todos nós somos experientes e inexperientes ao mesmo tempo. Tá certo? Procuramos fazer o melhor. Gostaria que pegasse as 23 leis e acompanhasse na prefeitura a melhoria que está. Vocês viram cartazes que foram feitos, trabalhos estão sendo resolvidos. Tá certo? E quem ganhou, acabou ganhando a população. Você pediu a versão dos 2, Leandro? O hotel... Ok. Agora vamos para o item 3, relatório conclusivo da comissão parlamentar. Não pôs ainda? O Dr. Caio solicitou a inversão preferencial do relatório conclusivo da comissão parlamentar de inquérito da FEB. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Relatório conclusivo da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída para a finalidade que especifica a apuração de fatos relacionados no requerimento 844/2010, referente à Unifé, processo 2423/2010, quórum necessário para aprovação, maioria simples. Vocês querem que leia o relatório? Solicito ao primeiro secretário que leia o relatório. Relatório conclusivo. Processo número 2423/2010. Requerimento 844/2010. Inserção ordinária realizada no dia 2 de setembro de 2010 foi aprovado por unanimidade dos membros dessa casa. Requerimento propondo a abertura de CPI com a finalidade de apurar fatos especificados no requerimento em destaque referente à Unifeb. Inicialmente, a comissão foi constituída pela portaria número 3271 de 2010, como membros, vereador Guilherme de Ávila, Reginaldo da Silva e Videlson Paixão Leite Júnior. Em 18/10/2010, a juíza de direito da terceira vara civil da comarca de Barretos, doutora Mônica Senise, deferiu a liminar determinando a suspensão da tramitação da referida CPI nas folhas 11 dos autos. Em 30/11 foi proferida a ação de mandado de segurança, a qual decidiu pela continuidade. Folhas 61 a 65. Em 24/4/2010, foi reconstituída a CPI através de portaria número 3726, tendo como membros vereadores Aparecido Cipriano, Caio Monteiro de Barros e Paulo Henrique Correia, pelos seguintes motivos. Em 16 de setembro de 2010, o vereador Dr. Reginaldo da Silva solicitou o desligamento da comissão para ser professor da Unifed, de acordo com o ofício constante nos autos folhas 6. Posteriormente, renunciou ao cargo de vereador no início de março de 2012. O vereador Videlson Paixão Leite, atual presidente do Legislativo, impedido pelo procedimento contido no parágrafo 1º do artigo 50 do regimento interno desta casa.
De acordo com o pedido constante nas folhas 7, o vereador Guilherme solicitou o seu desligamento da comissão. Posteriormente, em 2 de 5 de 2012, a portaria 3726 foi retificada pela portaria 3721, substituindo o vereador Paulo Correia pelo vereador Otávio Alves Garcia. Em 28 de 5 de 2012, foi instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito, conforme constante de folha 73, tendo como membros presidente, vereador Caio Monteiro de Barros, relator, vereador Aparecido Cipriano e membro, vereador Otávio Alves Garcia. Foi solicitada à reitoria da FEB as seguintes providências: encaminhar relação nominal de bolsista, contendo inclusive percentual pago por cada um dos requerentes às mensalidades. Quais os critérios utilizados individualmente para definição de bolsas? Segundo, com relação ao artigo 5º, considerando do requerimento, em questão, considerando que, segundo denúncias da Unifeb, está terceirizando alguns serviços, contratando agentes públicos, que é terminante proibido por lei. Solicitamos as seguintes informações: quais as empresas terceirizadas e se há contratos firmados com agente público. Em 4/6, o reitor da Unifeb encaminhou as informações solicitadas às folhas 75 e 148 do auto. Conclusão: ficou devidamente comprovada a regularização de concessão de bolsas. Com relação aos contratos, estes deverão ser analisados pelo Tribunal de Contas. Concluídos os trabalhos que procuramos realizar dentro do total legalidade e transparência, visando esclarecer os fatos constantes do requerimento 844 de 2010, colocamos este relatório à apreciação do egrégio plenário. Sala das Sessões, 20 de junho de 2012, segue assinado Caio Monteiro de Barros, presidente, Aparecido Cipriano, relator, Otávio Garcia, membro. Continua em discussão o relatório. Alguém vai discutir? Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Qual que vai agora? Discussão. Parecer do relator. Parecer do relator e do membro da Comissão de Justiça e Redação pela inconstitucionalidade do projeto de lei número 66. Está com vista ao vereador André Luiz Rezec. Pela normal tramitação. O vereador André Luiz Rezec exarou o parecer pela normal tramitação. O relator e o membro da Comissão de Justiça e Redação apresentaram o parecer pela inconstitucionalidade da matéria. O vereador Cipriano solicita a dispensa da leitura do parecer e regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o parecer pela inconstitucionalidade. Não havendo oradores, está em votação. Cipriano, é seu. Da faixa. Não, o André deu pela normal tramitação já. Bom, senhor presidente, eu já demonstrei lá a necessidade do projeto, a importância, as cidades que já implantaram. Aqui nós já aprovamos vários projetos referentes ao trânsito e não foi considerado constitucional. Recentemente nós aprovamos do Dr. Otávio e do Leandro, que muito bem feito até, que disciplina aquele estacionamento ali na FEB, né? E não foi considerado inconstitucional. O Leandro deu pela constitucionalidade, a gente agradece, né? E a gente solicita que seja votado pela constitucionalidade para que o processo continue nas demais comissões. Tem até uma propaganda agora da... É a Vanderleia, né? Tem até uma propaganda da Vanderleia agora na televisão, que canta a musiquinha, né? Por favor, pare agora. É a propaganda da faixa de pedestre. Estou até cantando hoje. Está em discussão, senhores vereadores, acabou a brincadeira. Está em discussão. Não havendo oradores,
Está em votação. Os favoráveis ao parecer pela inconstitucionalidade permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Espera aí. Não. Quem é favorável ao parecer? O parecer diz que o projeto é inconstitucional. Os favoráveis ao parecer permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Isso. Então foi rejeitado. Pois não. Quem da Comissão de Justiça deu pela inconstitucionalidade? Ali, o relator... Era o Reginaldo, Ah, que não faz parte mais, e o Guilherme. E o membro agora, que é o André, deu pela constitucionalidade. Não, o Leandro deu pela legalidade. O André entrou agora, não se manifestou no projeto, o projeto já... E o Guilherme deu pela inconstitucionalidade. Então, eu só preciso repetir a votação porque eu não consegui ter passar para... Vamos lá? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitado o parecer com os votos favoráveis do vereador Guilherme e Kiko. É isso? Pegou, Flávio? O projeto volta a tramitar e segue para a comissão, para as próximas comissões. Agora nós temos um veto total ao projeto de lei 9/2012, de autoria do vereador Guilherme Henrique de Ávila. Você promulgou, já foi promulgado outro hoje, né? Que dispõe sobre a propriedade e manutenção dos ramos, está com vistas ao vereador Leandro dos Ramos e Cavaletes. Ramais. Tá, a coisa está feia hoje. Ramais e Cavaletes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos e da outras providências. Quórum necessário para rejeição, maioria absoluta. Com vistas ao vereador Leandro Anastácio. Leandro Anastácio não exarou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Só para esclarecimento, senhor presidente, foi promulgado qual lei? Essa lei? Não, então, só porque nós Não, conversamos foi isso. promulgada. Ei. É outra lei, foi promulgada. Não é essa não. Eu dou pela normal tramitação. Então, o veto está pela normal tramitação. A Comissão de Justiça e Redação manifestou pela tramitação do veto. O vereador Cipriano solicita a dispensa de leitura do parecer e regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o veto. Senhor presidente, eu peço licença para poder falar daqui. Concedido. Eu já me manifestei na última sessão que eu sou contra o veto, pela questão do Código de Defesa do Consumidor. Isso aí já está embutido na prestação de serviço. As operadoras de telefonia, de energia elétrica, todas elas já está embutida no que se paga, e através do Código de Defesa do Consumidor isso aí passa a ser legal e não inconstitucional. Se viesse um pedido de inclusão feito pelo prefeito, incluindo outros serviços, como por exemplo troca de hidrômetro e outras coisas mais, mesmo que começasse mais para frente, eu votaria favorável ao veto, para que a população pudesse beneficiar, inclusive, de outros benefícios. Isso não foi feito, então eu voto pela rejeição do veto. Eu vou colocar em votação a rejeição do veto. Os favoráveis ao veto permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Espera aí, gente. Os favoráveis ao veto permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Isso é contra o veto. Então, o veto foi rejeitado. Não. Às vezes de 6 é maioria absoluta. 6. Não, ele precisa de 6. É maioria absoluta? Precisa de 6 votos.
Não. É maioria absoluta. Precisa de 6 votos. Já manteve o veto. Manteve. Não teve 6 votos, Kiko. 6 votos. A maioria absoluta é 6 votos. Então, mas deixa eu explicar. Como é que está a votação? Eu acho que o Kiko está votando enganado. Então você tem que se manifestar. Pela ordem, tá. senhor presidente. Então, Maioria absoluta, o presidente vota. Sim. E qual é o voto de Vossa Excelência? Deixa só conferir como é que estão os votos aqui. Eu quero saber o voto de Vossa Excelência, é definitivo. Não, eu sou a favor do veto. Não, tem que ter 6 votos. Eu sou a favor do veto. 6. Mas eu quero fazer a contagem dos votos, eu não consegui fazer a contagem dos votos. Calma. Vamos lá. Quem é favorável? Quem é contrário ao veto? Vamos assim. 5. Tem 5 a 5. Você precisaria ter 6 votos. Certo? Isso, tá certo. Justificativa de voto do vereador Leandro Anastácio. Senhor presidente, eu votei favoravelmente ao voto, primeiro porque... Ao veto, perdão, desculpa. Ao veto, primeiro porque nós discutimos a questão da origem dessa lei, que não competiria a nós, vereadores, eu disse isso da tribuna, mas sim ao executivo. E segundo, pela preocupação deste vereador, e acredito também dos demais que votaram da mesma forma, de que esses custos poderiam ser agora divididos em toda a população, e aí o projeto do vereador Guilherme de Ávila poderia acabar prejudicando os demais que hoje não utilizam. Porque, como foi bem dito a questão da CPFL, realmente existe alguns serviços que já estão inclusos, ou seja, nós pagamos, mesmo sem utilizar. Então não é crível nós acreditarmos que se esses serviços fossem inclusos, a população, de forma geral, não arcaria com essas despesas que seriam majoradas. Então, por isso que eu votei em preocupação a toda a população que poderia sofrer com esse projeto. Eu até para justificar também meu voto, com o meu voto nesse processo, eu procurei, não o superintendente do SAI, mas quem cuida das finanças e os funcionários do SAI. E eles me disseram que ia ter uma perca de receita da ordem de cerca de R$40 mil por mês, e que talvez deveria se fazer um rateio nas contas, gerando um custo de cerca de R$2 para cada consumidor no município de Barreto. Nós já pagamos R$ 5,90 de taxa de iluminação. Tiver que pagar mais R$2 rateado para ter isso aí, eu acho que é injusto com as pessoas que não têm esse problema. Então, a conta ela é exata, não tem. Se você tira uma receita, o SAI tem que restabelecer, até para poder honrar os seus compromissos. E acabar fazendo esse fracionamento para toda a população barretense. E às vezes uma pessoa tem uma casa há 50 anos, nunca precisou de um reparo. E às vezes a pessoa acabou de construir uma casa e já precisa de um reparo que de repente não ficou a contento. Então, pelo risco, além do projeto ser inconstitucional, do ponto jurídico por pecar pelo vício de iniciativa, eu também pelo risco da população toda barretense ter que pagar por uma coisa que talvez não estaria sendo utilizada. Pois não, nobre vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Demonstra o veto a esse projeto, demonstra um contrassenso na sua origem. Isso é um contrassenso de origem. Por quê? Porque é para toda a população pagar isso, os R$2. Porque todo mundo pode precisar disso. E fica muito mais caro pagar depois sozinho do que se pagasse todo mês um pouquinho. Tá certo? Evidente. É ilógico, porque todo mundo que tem uma casa e que tem um cavalete lá fora, amanhã pode precisar desse serviço. Não é porque nós não precisamos hoje que não vai precisar amanhã. Entendeu? Então, é ilógico passar para receber de um quando podia receber de todos, e todos teriam esse serviço gratuito, ou pelo menos pagando um pouquinho por mês.
Entendeu? Então não cabe. Realmente, Guilherme, o seu projeto tem a ver, é necessário, e se não for feito isso hoje, vai ter de ser feito amanhã, porque a pessoa, o trabalhador que não teria R$ 350 para pagar o mês que vem daquilo lá, ou que não vai ter, para ele seria muito mais fácil pagar pouquinho por mês. Então é um contrassenso rejeitar um projeto desse, não deixar um projeto desse andar sob a pecha de inconstitucional, quando no meu entendimento era necessário que se fizesse isso e que se pusesse isso na conta, R$ 2 a mais, mas que isso solucionasse um problema para sempre, de todos, não só daquele que vai precisar ter o problema amanhã. Muito obrigado. Justificativa de voto, vereador Guilherme. Justificativa de voto, senhor presidente. Eu quero dizer que, como o doutor Francisco disse, falar para uma família lá do Santana, que é de 5 pessoas que recebe Bolsa Família, que vai ter que trocar o ramal e vai ter que pagar R$ 350 a menor taxa, se for só uma coisa simples. Quero ver como é que ela vai dar conta de pagar. Nem dividido em 30 vezes ela dá conta de pagar isso daí. Para resolver isso aí, uma coisinha simples, gerenciamento. Bem gerenciado, o superávit do SAI pode ser muito bem aplicado, tem condições. Recentemente nós acompanhamos diversos balancetes aqui nessa casa, o SAI era superavitário, num passado não tão distante ficou deficitário, apresentado aqui, agora as informações dão conta que ficou novamente superavitário. Então um bom gerenciamento, um bom projeto de gestão resolve isso e beneficia a população, não só a população mais carente, mas toda a população de Barretos. Está faltando é isso. Justificativa de voto, vereador Paulo Corrêa, depois vereador Euripinho, depois vereador André Rezec. Obrigado, senhor presidente. Votei contra o veto, respeito muito o meu irmão Tarcísio, eu sei da idoneidade dele na administração do SAI, mas nós temos que relevar essa situação, porque hoje muitas pessoas nos procuram pela alta despesa que tem na questão do reparo do ramal. Hoje o SAI repassa o índice acima do índice do ano e, na verdade, esse tempo atrás, um passado não muito distante, teve uma bela de uma reforma que poderia ter dado uma prioridade às pessoas. Então, por isso que eu votei, mesmo o veto tenha sido mantido, eu acho que o Tarcísio, como eu falei, confio na sua administração, tem que rever essa situação, porque é a população que tem necessidade desse serviço. Justificativa de voto, vereador Euripinho. Senhor presidente, eu quero deixar bem claro para o Guilherme que o projeto é muito interessante, é muito importante, mas na sessão passada houve uma discussão aqui da qual o projeto pecava na origem, pela inconstitucionalidade, algumas coisas assim. E que o diretor do SAI enviaria um projeto, pelo menos foi o que eu entendi, para poder resolver essa situação e resolver de vez. Foi o que nós aguardamos e não foi o que aconteceu. Houve um recuo da administração alegando alto custo, então aí a coisa ficou a desejar. Mas como houve o parecer pela inconstitucionalidade ou pelo veto, e através da nossa bancada o Leandro explicou da possibilidade amanhã ou depois de pagar um preço caro, então a gente é melhor se precaver. Vereador André Rezec. Bom, eu votei contrário ao veto pelo seguinte: o SAI funciona com preço público. Rateia-se o que tem entre todo mundo e se faz essa proporcionalidade. Hoje, quem passou ali na Fábio Junqueira Franco, viu que de manhã fizeram um serviço, terminaram na hora do almoço e à tarde foram refazer o serviço. Quem passa em frente a vários lugares, vê água potável esparramada para a cidade inteira, um desperdício de água, estoura constantemente ali no sorvetão, esse tempo para trás, em tudo quanto é lugar. Então, se tirar esse desperdício de faz e refaz serviço, porque o tanto de buraco sai e abre, depois tampa e afunda de novo, e faz de novo e abre de novo, só com essa economia já dava para cumprir esses custos. Mais alguém quer justificar? Vamos lá.
Projeto de lei número 61, de autoria do vereador Francisco Paula Silva, que institui o Programa de Fomento à Economia Popular e Solidária do município de Barretos e da outras providências. Consta por aprovação, maioria simples. As comissões permanentes exarão pareceres para tramitação. O vereador Cipriano solicita a dispensa de leitores pareceres e regimental está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Quer requerer a segunda discussão hoje? O vereador Francisco de Paula Silva solicita a segunda discussão na mesma sessão regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Paulo Correia solicita a apreciação da redação final regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Complemento. Projeto de Decreto Legislativo 9/2012, de autoria da mesa da Câmara, que concede diploma de agricultor do ano aos cidadãos que especifica. Quórum necessário para aprovação, maioria qualificada, 2/3 dos membros da Casa. As comissões permanentes exarão pareceres pela tramitação. O vereador Cipriano solicita a dispensa de leitores pareceres, é regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Euripinho solicita a segunda discussão na mesma sessão regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Dr. Otávio solicita a apreciação da redação final regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Discussão única. Processo 3826 do Instituto de Previdência está com vista ao vereador André Luiz Rezec. Pela normal tramitação, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas exarou o parecer pela tramitação. Está em discussão o balanço. Não havendo oradores, há oradores. Que beleza. Senhor presidente, senhores vereadores, eu só fiz questão de vir porque, como eu me referi justamente ao Instituto de Previdência, e são justamente os 3 balanceiros do Instituto de Previdência que eu me referi quando eu disse da história da SEI. Aqui, no mês de novembro de 2011, basta olhar o parcelamento do processo 207 de 2010 está com valor completamente zerado. Ou seja, não pagou, não cumpriu a lei, entra exatamente dentro do que eu fiz. Aqui tem mais uma prova. E esse, um mês só. Nos outros, eu vou falar na vez oportuna. Está em discussão, continua em discussão. Não havendo oradores, mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com os votos contrários do vereador Kiko, André Francisco e Leandro Anastácio. Permanecerá na Secretaria da Casa à disposição dos interessados. E Leandro? Ó, o vereador Dr. Caio foi liberado, que estava passando mal, e eu liberei ele da sessão. Processo 847/2012 do Instituto de Previdência do município de Barretos, que encaminha balancete, receita, despesa referente. Isso também está ao mês de dezembro. Está escrito aos meses de dezembro de 2011, Flaviana? Está escrito aos meses de dezembro de 2011? Dezembro, janeiro e fevereiro, senhor presidente, tudo junto. Tudo junto e misturado. Estão os 3 balancetes juntos? Junto e misturado.
Está com adiamento de 10 dias, Vossa Excelência. Exatamente por isso, senhor presidente. Bom, já pode ir. Pelo normal da habitação? Normal da viração. Está em discussão com a palavra, vereador André Rezec. Então, na verdade, esse aqui foi um pouco mais até engraçado, porque é a primeira vez que eu vejo se juntar 3 meses de um balancete num processo só. E eu até grifei, eles estão grifadinhos aqui, que mês de dezembro não se pagou nenhum dos parcelamentos, absolutamente nenhum. Mês de janeiro também não se pagou nenhum dos parcelamentos. E mês de fevereiro também não. O mês de fevereiro, 2 parcelamentos pagos. Novamente, pela lei aprovada por essa casa, os parcelamentos estavam rescindidos. Se não fosse no mês passado, nesses 3 meses, qualquer um deles já seria o suficiente para rescindir. Quem deveria exigir isso é o Instituto, mas lamentavelmente o diretor do Instituto, em vez de defender o interesse do Instituto, defende o interesse político do governo municipal. Quando não dele, bem dito. Já entrei. Já. Conclui, senhor presidente. Eu já falei, senhor presidente, já terminei. Vamos lá. Continua. Não, Luciano. Continua em discussão. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por maioria contra os votos do vereador Kiko, André Francisco e Leandro Anastácio. Permanecerá à disposição da Secretaria da Casa, à disposição dos senhores vereadores. Senhores vereadores, André, você não vai votar, você não vai assinar lá o... Acabou. Qual? Aqui na minha não tem. Ah, tá. Falta o 3. 1764, que é do Instituto de Previdência. Também está com Vossa Excelência. Pela normal tramitação. Está em discussão com a palavra o vereador André Luiz Rezec. Novamente, se engloba 3 meses. Márcia Abreu. E, página número 6, nenhum parcelamento pago. Para quem quiser ver. E na página 30, nenhum dos parcelamentos novamente pago. Ou seja, não paga o Instituto. Aqui nós pegamos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Em 5 meses, teve 1 mês pago. Se os senhores acham normal, se fosse uma empresa privada que não pagasse a dívida com o INSS, o dono possivelmente estaria preso. Continua em discussão, não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por maioria contra os votos do vereador Kiko, André Francisco e Leandro Anastácio. Permanecerá na Secretaria da Casa à disposição dos interessados. Pois não, senhor vereador. Justificativo de voto, vereador Dr. Francisco. Muito obrigado, senhor presidente. Eu só queria esclarecer uma coisa. Eu acho que o Instituto de Previdência, o Instituto de Previdência, não, falar para o pessoal, eu acho que o Instituto de Previdência precisa haver uma mudança estrutural no Instituto de Previdência. Precisa haver uma mudança estrutural no Instituto de Previdência. Eu entendo que a sociedade barretense, o povo de Barretos, precisa rediscutir esse instituto, porque isso vai fazer água lá no fim. E tem muita gente que só não vai ficar sem receber aposentadoria, porque certamente o erário público vai arcar com essa aposentadoria, porque esse instituto, essa fajutice, esse comportamento errôneo em relação a esse instituto, ele só tem um fim, tá certo? Água abaixo,
vai acabar, isso vai ser destruído. Não tem como continuar um Instituto Previdência em Barretos, com a forma, com o desleixo que ele é tratado, sempre foi tratado, e principalmente por essa atual administração. Muito obrigado, senhor presidente. Vai pedir uma extraordinária por causa de uma pá carregadeira. Não, tem um projeto pedindo abertura de crédito para a compra de uma pá carregadeira para o meio ambiente, para auxiliar na captação de entulhos. Hã? Eu sei, Leandro, mas nós vamos ter que fazer extraordinária para... Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Em primeiro lugar, é a terceira vez e eu vou estar representando a mesa junto à comissão de ética. Esse projeto chegou hoje às 5 horas da tarde. E aí no projeto está escrito que vai comprar uma pá carregadeira para a unidade, para o aterro sanitário e para a unidade de entulho. São duas obras com concessão para terceiro, para particular. Vai vir verba para comprar uma pá carregadeira para particular, é isso que está escrito aí. Daí, se está escrito errado, a culpa é de quem escreveu errado. Eu não vou dar parecer pela Comissão de Justiça, correndo num projeto que chegou às 5 horas da tarde, numa coisa que está escrita errada. O que está escrito aí é que é para 2 órgãos privados. Bom, tá certo. Passaremos agora à discussão única de requerimentos e indicações. O vereador Dr. Kiko. Bom, então vamos discutir requerimentos. O vereador Dr. Otávio solicita englobamento da matéria com destaque ou sem destaque? E o vereador Leandro Anastácio sem destaque. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão os requerimentos englobados sem destaque. Os favoráveis, não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Exaurida a pauta, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos, desejando a todos uma boa noite, uma boa semana. E muito obrigado a todos que acompanharam o Poder Legislativo.